Vamos começar com ela, Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles Carter. Nona Beyoncé que encerrou mais uma era, né? Ela encerrou aí no domingo ontem a Cowboy Carter Tour com alguns recordes aí quebrados, né? A Cowboy Carter Tour, como vocês sabem, faz parte aí dos 3 atos que a Beyoncé resolveu trazer pra gente. Cara, a gente tá chegando no terceiro ato daqui a pouco. E o que, que nós vamos fazer da nossa vida quando essa era de 3 atos acabar, gente? A gente viveu a Renaissance, assim, eu vivi a Renaissance de verdade, profundamente. Eu acho que foi a era da Beyoncé que eu mais vivi, assim, foi a, a Renaissance, né? De ouvir o álbum todo muitas vezes, de acompanhar toda a turnê, de enfim, de acompanhar ela lançando, e aí vazou o álbum, eu não escutei, falei, não, vou escutar quando o álbum vier inteiro, e veio, e que álbum maravilhoso e tal. E aí veio a Cowboy Carter, que eu aproveitei ainda mais profundamente, porque na Cowboy Carter eu tava assim, esperando da meia-noite para ouvir o álbum, sabe? Então deu meia-noite, deu F5 ali no Spotify, e aí tava lá para ouvir tudo. E, gente, que delícia ouvir esse álbum do início ao fim. Cowboy Carter é um álbum que, enfim, nós da Beehive, a gente conhece a história, né? De ela ter lançado o Lemonade lá em 2016, falando muito profundamente sobre ela e sobre. Não só sobre a traição, né? Porque as pessoas têm essa coisa de o Lemonade ser sobre a Beyoncé ter sido traída. Mas a partir disso, ela trata muito sobre ancestralidade familiar mesmo, no sentido de o que significa ser ela, o que significa ser uma mulher negra, o que significa a construção da família dela, então o que significa ela ser uma mulher negra, a irmã dela, a mãe dela, sabe, o que significa, enfim, ser uma pessoa negra nos Estados Unidos, ser uma mulher negra, enfim. É um álbum bastante reflexivo, Lemonade, né? É um retrato que, ao mesmo tempo, ela consegue fazer um retrato social, mas também algo bastante pessoal, né? E aí ela traz uma música country para esse álbum, Lemonade, ela traz Daddy Lesson, porque é inclusive parte da formação dela, né? É, não só como musicista, mas como pessoa mesmo. Ela cresce no interior dos Estados Unidos, no Texas. Ela cresce ouvindo música country, sendo fã de música country, enfim. E aí ela traz isso para o Lemonade com Daddy Lesson. Primeira vez na vida que a gente ouve uma música inédita da Beyoncé country, né? E aí, enfim, ela vai apresentar essa música no Country Music Awards, que é a premiação de country dos Estados Unidos, né, a mais conhecida, e ela vai muito animada, né, isso lá em 2016. E nós também, público, muito animados, porque, enfim, a Beyoncé já estava naquela era pós o For, né? Depois do For, ela entra no Beyoncé, e depois no Lemonade, ela é uma figura mais rara em premiações, ela não aparece tanto em televisão, ela para de dar entrevista. A era For foi a última era que ela deu muita entrevista, que ela apareceu muito em programas, que é a era, inclusive, que ela estava grávida da Blue. E aí, depois disso, desde que a Blue nasceu, ela diminuiu muito as aparições em televisão e tudo mais, assim, em premiações. Então, a gente estava muito animado para ver ela nessa premiação. Então, no Country Music Awards, ela passa pelo tapete vermelho, que é uma coisa que ela não fazia já tinha um tempo. Ela, enfim, ela tem uma apresentação lá, ela se apresenta com um grupo de mulheres também do country e tudo mais. E aí a gente começa a perceber algumas coisas estranhas, né? Então, ela aparece. Assim, a gente tá falando de 2016, a Beyoncé já era a Beyoncé, sabe? Ela já, enfim, já tinha uma carreira consolidadíssima. Veio dos Destiny's Child, ela já tinha o Dangerously in Love, o B-Day, o I Am Sasha, que é o grande álbum dela que catapulta ela para o mundo inteiro. Ela já tinha o For, ela já tinha o álbum Beyoncé, e agora ela estava no Lemonade. Então, assim, ela já era a Beyoncé, né? E aí
no Country Music Awards ela passa pelo tapete vermelho, tem umas fotos aí publicadas nas redes sociais, e aí no site eles tiram a foto dela do ar. Aí todo mundo ficou, o que está acontecendo? Eles postaram as fotos dela nas redes sociais, foi meio estranho, meio difícil de achar as fotos dela. A gente, ela passou pelo tapete vermelho ou não? Aí depois aparece que sim, ela passou pelo tapete vermelho, mas o site, eles lá não colocaram. Aí você fala, o que essa premiação está fazendo? Eles têm a Beyoncé participando do evento, e eles estão. E eles não estão postando fotos dela, né? Tipo, o que está rolando? Aí a gente vai para a premiação. E aí, né, para apresentação da Beyoncé. E aí algumas pessoas falam assim, gente, o microfone da Beyoncé tá mais baixo, e, gente, sinceramente, a Beyoncé tem uma potência vocal tão grande que isso não afetou muito, assim. Se assiste a apresentação, como a gente tem agora na internet, e a Beyoncé tá cantando pra caramba, a voz tá maravilhosa, mas aí quem tava assistindo ao vivo ficou com essa. O microfone dela tá mais baixo, o que tá acontecendo? E tal. E aí tem os takes da plateia, é uns takes meio esquisitos também. Você fala, nossa, tem uma galera com uma cara meio fechada, o que que tá rolando? Assim, aí você junta uma coisa na outra e tal. Ficou uma sensação meio estranha nessa apresentação, né? Ficou uma coisa meio e depois saiu que foi pico de audiência, que foi a premiação da história do Country Music Awards mais assistida. Afinal de contas, nós da Beehive do mundo inteiro estávamos lá vendo, né? Gente que não assistia essa premiação, enfim. E aí, beleza, rolou essa premiação, blá blá blá, e a gente ficou com aquilo, seguimos a vida. Aí vieram alguns rumores através do grupo que se apresentou com a Beyoncé, porque a Beyoncé, gente, ela não se manifestou publicamente, assim, depois. Ela não falou, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Não. Mas aí, as Dixie Sticks, acho que é assim que fala o nome do grupo, elas vieram a público para dizer que foi difícil, que elas ouviram coisas muito pesadas e tal. E aí a gente ficou, nossa, realmente aconteceu alguma coisa, né? E aí, quando a Beyoncé traz esse álbum, o Cowboy Carter, ela faz tipo uma carta assim. E aí ela fala que esse álbum nasceu da rejeição. Nasceu de no momento ela ter sido dito a ela que ela não era country o suficiente, que ela não pertencia ao espaço e tal. E aí todos nós entendemos que ela estava falando daquele momento, né? Isso já em 2024. Ou aconteceu isso em 2016, 2017, alguma coisa assim. E em 2024 ela traz isso, assim. Então, ela resolveu dar a resposta a esse racismo que ela sofreu, porque é isso, né? É essa galera do country dizendo que por ela ser negra, por ela ser do R&B e tudo mais, ela não era bem-vinda naquele espaço. E ela respondeu com muita pesquisa sobre o gênero, com muita pesquisa sobre o quanto esse gênero vem, inclusive, da construção de pessoas negras para este gênero, né? Então, o quanto essas pessoas, além de serem racistas, elas estavam sendo hipócritas, elas mesmas não conheciam a história do gênero ao qual elas dizem pertencer, né? E aí a Beyoncé ela faz essa pesquisa muito profunda. Ela traz a Linda Martell, que foi a primeira cantora negra nos Estados Unidos a ter um sucesso comercial com o country, né? É bom a gente lembrar que o gênero musical ele não nasce a partir do, do mercado fonográfico, né? A arte vem muito antes desse mercado fonográfico, muito antes do mercado da música se apropriar do gênero, né? Então ela vai pesquisar isso muito antes, e aí ela vai entender o significado da palavra cowboy, ela vai entender de onde vem a música country, ela vai resgatar, como eu disse, a Linda Martel, que foi essa mulher que teve sucesso comercial com a música, mas ela foi tão massacrada nesse gênero que ela desistiu, né, de continuar no gênero. E aí ela vai produzir esse álbum maravilhoso, que é o Cowboy Carter. E junto com o álbum a gente tem essa era
do Cowboy Carter, né? É um álbum que é maravilhoso ouvir ele do início ao fim, ele traz muito sentimento, muita emoção, ele é uma montanha russa de emoções, né? Então tem a raiva, tem a indignação, tem a alegria, tem o amor, tem a tristeza, tem a gratidão, tem o amor, tem muita coisa nesse álbum, assim. E a Beyoncé faz isso muito bem, né? Uma construção de um mundo inteiro através das eras que ela propõe, né? Então, se a gente tem no Renaissance um convite a ballroom, um convite à diversão, um convite a não pensar e se jogar na noite com a roupa mais glamurosa e mais brilhante que você tiver, no Cowboy Carter é um convite à ancestralidade, é um convite a olhar para quem nós fomos, quem nós somos e quem nós podemos ser, sabe? Enfim, é uma era linda, linda mesmo, assim. Tão curta, né, gente? A gente teve 32 shows só nessa turnê da Cowboy Carter. E isso vai acontecer com mais frequência, eu acredito, assim. A gente ter eras curtas da Beyoncé, porque é isso, ela é mãe, né? Ela tem 3 filhos e ainda tem filhas participando com ela no palco. Então, essa turnê, não, obviamente, não é coincidência. Ela dura o tempo aí das férias escolares, da Blue, das crianças. É, então, enfim, mas ela, não importa se é um show, se são 10, se são 15, se são 20, se são 30, se são 60, ela vai entregar absolutamente tudo no palco, né? Então, assim, gente, eu acompanhei algumas lives dessa turnê. E que performance vocal maravilhosa, e que construção de universo, assim, o palco impecável de tão lindo, as imagens, as interludes, verdadeiros filmes, assim, sabe? Então é tudo muito bem pensado, com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente se sinta envolvido com essa era que ela cria, sabe? A gente se sinta envolvido nessa narrativa que ela está construindo, assim. A gente teve um primeiro ato maravilhoso, que é o Renaissance. A gente teve agora o Cowboy Carter, que é esse segundo ato maravilhoso também. A gente teve o especial de Natal, né? Que ela fez o show de Natal da NFL. Enfim, ela ganhou o álbum do ano no Grammy, ganhou o melhor álbum country. Foi uma era muito linda, muito especial, com alguns recordes quebrados, inclusive, com relação à turnê. Ó. Finaliza a Cowboy Carter Tour. Ao finalizar a Cowboy Carter Tour no último fim de semana, Beyoncé fez história. A artista norte-americana quebrou 3 recordes, com faturamento total de 407,6 milhões na turnê. Ela vendeu 1,6 milhão de ingressos para 32 shows. Confira recordes quebrados. Turnê country com maior faturamento da história. Primeira mulher com 2 turnês com bilheteria acima de 400 milhões. Primeira artista estadunidense com 2 turnês com bilheteria acima de 400 milhões. Então é isso, assim. Já estou sentindo saudades desta era Cowboy Carter. Né? Adoraria que tivesse filme como teve o Renaissance, mas não me iludo com relação a isso. Seria maravilhoso se tivesse, faria todo sentido se tivesse, porque, enfim, essa turnê, como a Beyoncé mesmo disse no último show, ela pensou antes da Renaissance, né? A Cowboy Carter tá com ela há muito tempo, esse álbum, essa turnê, tudo isso está com ela há muito tempo. Essa construção está com ela há muito tempo. Então, faria muito, muito, muito sentido a gente ver essa construção longa até chegar aqui, né? Foi esse álbum que gerou a ideia dos 3 atos, inclusive. Então, seria maravilhoso se a gente tivesse o filme, mas eu não estou esperando nada, para não me frustrar, porque eu já estou nessa com a Beyoncé já tem um tempo. É, então, eu sei que criar expectativas é só sofrer à toa, e, e ao mesmo tempo ela sempre surpreende a gente com coisas maravilhosas que a gente não estava esperando. E agora, gente, é esperar o terceiro ato.
É esperar o que vem por aí. Cara, eu já tô com saudade por antecipação de viver essas três eras, assim. Foi bom demais, assim.